Filipenses capítulo 3, queria estudar o capítulo 3 hoje com vocês, meditar nos ensinamentos do capítulo 3 do livro de Filipenses. Deus tem muitas coisas para nos ensinar em poucas palavras. Em poucas palavras, Deus faz um manual da vida. Em poucas palavras, a gente aprende a viver com excelência, com alegria, com bênçãos, aquilo que um curso inteiro de psicologia não consegue entregar para a pessoa, nenhum curso de formação aí acadêmica consegue entregar para a pessoa. Em um pequeno capítulo de poucas palavras, Deus nos dá um manual de vida, um manual de sucesso, um manual para a gente ser abençoado no ano de 2024. E o primeiro ponto que ele fala aqui: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele fala para nós nos alegrarmos. E alegrar-se é uma decisão. Alegrar não é um sentimento, não é uma emoção, não é um ambiente, não é o local que você está que vai te fazer se alegrar. É a sua decisão de estar alegre aonde você for, pelas circunstâncias que você passar, você decide estar alegre, você decide celebrar, porque o diabo vai tentar soprar coisas ruins no seu ouvido para te entristecer, mas você decide se alegrar, você decide celebrar, você decide que 2024 é um ano de celebração, de alegria, de vitórias de Deus, e você celebra todos os dias de 2024 no Senhor, na presença de Deus. Como ele fala aqui, no Senhor você se alegra. No diabo, irmão, só dá ruim. Não tem como nos alegrarmos, mas em Deus, ele diz, no Senhor, a gente tem alegria, a gente tem paz. Nós sabemos que Deus está cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes, e Deus derrama bênçãos sobre você. Com esse coração, Deus te abençoa. A pessoa que fica reclamando de tudo, não é isso? Irmão, não precisa ler as leis da atração, vários livros, né, escritos sobre isso, vários treinamentos sobre lei da atração. Não precisa fazer nenhum treinamento, nenhum curso profundo para saber que quando você não segue aqui o que esse texto está falando, as pessoas começam a se afastar de você. Ao invés de você ser um imã que atrai as pessoas para perto de você, você começa a empurrar elas para longe de você. Elas se afastam de você, porque você, quando reclama, né? Quando nós reclamamos, quando nós ficamos procurando defeito em tudo, olhando para os outros, achando defeito como se nós fôssemos perfeitos, achando que nós somos melhor que os outros, isso rouba a alegria e isso afasta as pessoas. Agora, quando a gente se alegra, quando a gente fica feliz, quando a gente vê a bênção de Deus para onde a gente olha, o nosso coração se enche de alegria. Jesus falou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom, vai ser abençoado, você vai ser até mais saudável fisicamente. Ele continua falando, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo, para mim é uma segurança para vocês. Aleluia! Quem não quer cansaço em 2024? Quem não quer cansaço, irmão? Sai pra lá cansaço, o negócio é do diabo, irmão. Não interessa se você dormiu pouco, se você foi corrida a semana, se você deixar esse negócio maligno de cansaço te pegar, irmão. Quem quer, arruma algum motivo. Quem não quer, irmão, arruma uma desculpa.
Se você quer ser vitorioso, você não pode deixar o cansaço te pegar. Você tem que arrumar motivos. Eu vou fazer isso por causa dessa motivação, por causa disso. Agora, se você quiser ficar pondo desculpa no cansaço, aí, irmão, o diabo toma conta. Ah, eu estou cansado para isso, você vai estar cansado para tudo. Até para não fazer nada, você vai estar cansado. Até para ficar deitado no sofá sem fazer nada, você vai cansar. Você vai dar um cansaço. Nossa, não estou aguentando mais ficar nesse sofá. Não vai ter o que fazer. Porque o diabo, ele arruma um ninho de gato para enganar a pessoa. E nós não vamos cair nessa armadilha do diabo. Então, o apóstolo Paulo ensinou isso inúmeras vezes, mas ele fala, eu continuo ensinando, eu não tenho cansaço, eu estou alegre, eu estou celebrando porque eu sei o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo em 2024, o lugar da bênção de Deus, da vitória do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Eu não preciso conhecer quem são seus amigos, seus colegas, para saber quem são os cães. Você, pensando, já sabe aí quem são os amigos que você deve se afastar em 2024. Quem são as pessoas que você deve se aproximar em 2024. Quais são os relacionamentos abençoados para sua família. Você, pensando rapidinho, você já sabe. Deus, o Espírito Santo já te ilumina. É bom, irmão, porque você vem para a igreja, não precisa de ninguém ficar falando, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Irmãos, o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo, ele mostra o amor, o cuidado que ele tem pela gente, e ele vai dando discernimento. Ele vai te mostrando de uma maneira que você entende. Relacionamento A não está fazendo bem, relacionamento B está fazendo bem. O Espírito Santo te mostra, naturalmente, sem estresse, sem radicalizar. O Espírito Santo pega e vai te mostrando, e vai te conduzindo em vitória. E o ano de 2024 vai ser o ano de você melhorar seus relacionamentos. Você vai melhorar o seu nível de amizade. Você vai ficar mais intenso em Deus. Você vai procurar pessoas mais intensas em Deus. Deus vai te abençoar. Você vai crescer nesse lugar. Deus vai te fazer crescer na presença dEle, se relacionando com os irmãos aqui da igreja. Coisa maravilhosa, como Deus nos ensinou o caminho do crescimento, é relacionando com os irmãos da igreja, é relacionando com os irmãos que têm tantos defeitos quanto você, não tem nem mais nem menos, nós somos todos iguais, e o Espírito Santo nos ensinou, esse é o caminho do crescimento, da vitória, da bênção de Deus. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Ele já mostra aqui que ele poderia confiar na carne dele. Eu e você poderíamos confiar na nossa carne para 2024, mas nós decidimos confiar no Espírito Santo de Deus. Nós às vezes pensamos em fazer algo pela carne, mas o Espírito Santo vem te dar outra direção. Você decide confiar no Espírito Santo, na palavra dele de poder, que direciona você para o caminho certo. Ele fala, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala, eu
tem um currículo aqui maravilhoso. Eu sou descendente de Abraão, pai da fé. Eu poderia confiar na minha carne mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou sangue de Abraão. Eu tenho um sangue real, nobre. Eu poderia confiar na minha carne, mas eu sei que a minha carne não é a melhor direção a tomar na minha vida. A melhor direção na minha vida é o Espírito Santo de Deus. É eu aprender do Espírito Santo de Deus, o caminho de Deus. Você tem que estar com fome de Deus em 2024. Você tem que estar sedento pelo Espírito Santo. Você não tem que ficar, tem gente que fica cultivando a carne. Fica dando razão para a carne. Vem um pensamento carnal, ao invés de cortar na raiz e buscar um pensamento de Deus, fica cultivando, dando espaço. Deus, em 2024, vai te levar a pensar as coisas do Espírito Santo. Você vai buscar Deus, você vai ler a Bíblia mais que você lê. Você vai aprender mais, você vai participar mais ativamente da vida da igreja, você vai orar mais, você vai ser cheio do Espírito Santo em 2024, mais do que você já foi em toda a sua vida, porque você vai buscar pelo Espírito Santo. Você já sabe, irmão, se você vai na carne, o trem não funciona, não anda. É igual um carro sem combustível, não anda, não sai do lugar. Você quer ficar dirigindo, irmão, voando, né? Correndo igual um foguete, ou quer ficar empurrando carro, não é? A carne é igual você ficar empurrando um carro, irmão. É cansativo e não dá resultado. Deus quer que você ande num foguete, você vá rápido para o lugar da bênção. E isso é através do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo em 2024. Você tem que dar palavras de Deus aonde você for. Você tem que ter os lábios do Espírito Santo. Tem que ser os lábios da bênção. Não é os lábios que falam coisas da carne, mas os lábios que falam coisas do Espírito. Do Espírito Santo de Deus, a revelação do Deus Todo-Poderoso. Mas, verso 7, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Esterco, aquela palavra do número 2, que eu não vou falar, ela é melhor que o esterco, porque ela é hidratada, né? Tem água. O esterco é seco, é um negócio, pensa no pior, não é só seco, ele é pisado, e não é pisado por pessoas, não é pisado por animais. O esterco é o pior. Ele pegou o currículo dele e falou: meu currículo é um lixo, as coisas desse mundo é um lixo, quando comparadas a eu colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu colocar os meus estudos, os meus relacionamentos humanos, os meus contatos, o meu network, o meu currículo, minha faculdade, meus amigos, meus bens materiais, eu pegar tudo isso aí, é lixo, é nada, diante de eu focar em Jesus Cristo, diante de eu priorizar Jesus Cristo, eu colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Tudo isso é nada diante da glória de Jesus Cristo, diante do que Jesus pode realizar na minha vida. Uma coisa é eu focar em todo esse lixo que o diabo engana as pessoas, e eu alcançar coisas dentro desse lixo. Você vai continuar dentro da lata de lixo, não vai ter glória nenhuma. Outra coisa diferente é você entender
que isso não é nada diante do que Deus tem para te honrar, diante das bênçãos que Deus tem para derramar sobre você, sua casa, sua família. É você aprender a priorizar Jesus em primeiro lugar. É você aprender a priorizar a Deus. Deus é que vai te pôr na posição de honra. Para de olhar para o vizinho, que o vizinho está dentro do lixo, provavelmente, tem grande chance. Ou se você estiver olhando, você que está no lixo, olha para o Espírito Santo de Deus, que Deus vai fazer na sua vida, diferente do que Ele fez na vida do vizinho. Jesus tem algo especial para você, algo único. Ele não te deu o DNA do vizinho, não. Cada DNA na história da humanidade é único. E Deus te deu um DNA único para fazer algo especial na sua história. Algo que Ele preparou especificamente para você. Deus te chamou para viver isso em 2024. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É mediante a fé. Repete comigo, fala, é mediante a fé. É pela fé. Deus não te chamou para ser uma pessoa da fé morta. Alguém que não tem vida, alguém que não tem sonhos, que não tem projetos, que não quer um desafio novo. Uma pessoa que vive assim, ela está morta, está andando como um zumbi. Deus não te chamou para ser um zumbi, Deus te chamou para estar com o coração cheio de sonhos, fervendo sonhos, almejando coisas novas, almejando uma realidade nova, um projeto novo, irmão. A realidade que você viveu em 2023 não é a realidade que Deus tem para você em 2024. O ano está mudando, o ano está virando e Deus está virando a sua vida. Deus quer mudar a realidade. O que aconteceu em 23, 22, o que ficou para trás, não se compara com o que Deus quer fazer em 24, mas a sua fé tem que estar fervendo no seu coração. Você tem que estar olhando e vendo aquilo como um sonho, um milagre acontecendo, um milagre vindo, o poder de Deus sendo derramado, a glória de Jesus descendo, não a glória humana, a glória de Jesus, o próprio Deus tocando a sua vida, o próprio Deus tocando aonde você põe as mãos, o próprio Deus te dando pensamentos do alto e não pensamentos terrenos. Você tem que visualizar a realidade de Jesus para o seu ano de 2024. Você tem que focar no que Jesus tem. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. É quebrar o que ficou para trás. Irmão, é muita alegria pensar nas coisas boas que aconteceu no passado. Mas quão pobre é a pessoa que vive presa no passado. Talvez seja a pessoa mais pobre desse mundo. Ela pode ter a riqueza que for, mas se ela estiver presa no passado, ela é a pessoa mais pobre desse mundo. Deus quer que você olhe para o ano de 2024 com os olhos da fé. Deus te fez rico, próspero, abençoado, e você tem que olhar pelos olhos da fé. Se você ficar olhando com os olhos do passado, você está numa comiseração terrível,
uma lata de lixo. Deus não quer que você fique numa lata de lixo. Deus quer que você olhe com os olhos brilhando para 2024. Que você visualize a glória do Senhor Jesus em 2024. Que você veja o poder de Deus, a grandeza de Deus. Que você veja o seu ano de 2024 tão grande quanto o teu Deus. Que você não tenha medo de semear coisas grandes. Correr atrás de coisas grandes, porque você vai alcançar coisas grandes. Que você não fique acanhado, que você não seja tímido, porque os covardes e os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Deus não te chamou para ser covarde, para ser tímido, porque se a gente ficar com timidez e com covardia, nós não vamos herdar o reino de Deus. Jesus te chamou para ser ousado em 2024, para você pôr os olhos brilhando na glória de Deus. Você reflete a glória de Deus. Você tem que olhar a glória de Deus. Você tem que ver com os olhos de Deus. Você tem que pensar como Deus pensa. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo não pensa como as pessoas desse mundo pensam. Você pensa de uma maneira diferente. Você pensa pela fé. Você não pode ficar olhando para trás, você tem que correr para o alvo. Você tem que deixar o que ficou para trás, irmão. 2024 é um ano de coisas novas acontecerem na sua vida. Você tem que fazer elas virem para você. Você tem que usar a sua fé. Se você ficar parado, Deus não vai fazer acontecer, não. Jesus não fazia nada acontecer na vida das pessoas. Jesus não fazia milagres acontecer na vida de quem não falava da fé, de quem não se movia pela fé. Ele perguntava: o que é que você quer que eu te faça? Ele perguntava: você crê? Jesus é o mesmo ontem e hoje. Não acho que ele mudou, não. Não acho que é porque você tem intimidade com Deus, você ora a Deus, que não precisa de você falar que quer, que você acredita, que você vai alcançar. Não é porque você teve intimidade com Deus. Tem gente que acomoda, acha que porque conheceu um pouquinho de Deus, uma gota, acha que já conheceu todo o oceano. Só porque a gota era salgada, ele está achando que, agora eu já sei, Deus é salgado. Só isso. Irmão, o oceano é uma imensidão de água, águas que nem o ser humano até hoje conseguiu identificar tudo que tem debaixo do oceano. O Espírito Santo de Deus, ele é imensurável, a glória de Deus, aquilo que ele vai trazer sobre você. Não fica olhando para trás. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 2 pontos aqui. Primeiro é ser maduro, é deixar de ser criança, é aprender a viver o melhor de Deus. É aprender, irmão, que Jesus falou que ele derramaria o Espírito dele sobre os discípulos quando eles estivessem reunidos. É na igreja que você vai receber o Espírito Santo, a revelação de Deus. É a maneira que Jesus falou. Então você tem que ter uma vida intensa na igreja, uma vida ativa na igreja. Você tem que disponibilizar mais do seu tempo para estar vivendo a vida da igreja. Você tem que dedicar mais força à vida na igreja, porque isso vai gerar vida para você, porque o Espírito é derramado na vida, dentro da igreja. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não é ficar na sua casa lendo a Bíblia. Poderia ser assim.
Ler a Bíblia na sua casa é importante, orar é importante, mas Jesus falou que o Espírito seria derramado sobre a igreja. Quando você estivesse reunido na igreja com outras pessoas com tantos defeitos quanto os seus, nem melhor nem pior, né? Olha para o irmão do lado e fala para ele, nem melhor nem pior, você é igual a mim, nem melhor nem pior. Deus, Ele colocou você junto dos seus irmãos para receber a glória de Jesus. Ah, eu quero impactar o mundo, eu quero ver o mundo receber Jesus, eu quero ver o mundo receber o Espírito Santo. Agora eu vou abrir uma conta no Instagram, no TikTok, no que vai surgir, no Orkut já passou, o Facebook passou, irmão, o Instagram vai passar, o TikTok vai passar, as coisas vão mudando, vão mudando. Se você achar que essa é a maneira de evangelizar o mundo, você está enganado, porque a maneira que Jesus ensinou era que seria derramado o Espírito sobre a igreja ali quando eles estivessem reunidos. E quando você vem para a igreja, recebe o Espírito Santo, a atmosfera muda. Aqui no setor gráfico em Brasília, no setor sudoeste, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Águas Claras, a atmosfera muda. Pessoas começam a vir para a igreja, irmão. Todo culto tem pessoas visitando a igreja. Toda semana tem pessoas visitando a igreja. Todo domingo tem visitantes na igreja. Pessoas que são atraídas pela glória de Deus. Quantas pessoas que eu já conversei que foram atraídas, passavam em frente à igreja, e o Espírito Santo falava com elas para elas virem até elas virem. Porque a glória de Deus vem quando você busca o Espírito Santo de Deus nesse lugar, e Deus muda a sua vida, muda a sua realidade. Eu quero orar e ver milagres acontecerem no meu trabalho, quando você recebe o Espírito Santo nesse lugar, quando você é intenso nesse lugar. A gente tem que amadurecer e entender que é aqui a glória de Deus. É aqui que a gente vai ver o avivamento que Jesus prometeu. É quando a gente focar, disponibilizar mais tempo, ter mais disposição, mais intensidade nesse lugar, servir mais esse lugar com alegria. Deus vai abençoar demais. Deus vai derramar uma glória que você nunca imaginou que existia. E ele fala, vivamos, né, de acordo com o que já alcançamos. Tem gente que quer viver de acordo com o que não alcançou. Está preocupado com o que não alcançou. Aprenda a viver como Davi, com o que ele alcançou. Viva 2024 com o que você alcançou. Para de olhar o que você não tem, foca no que você tem, no que você alcançou. Foca nas pedrinhas que você tem, na sua habilidade com estilingue. Foca naquilo que você alcançou e faça o seu melhor, irmão. Que recebendo a glória de Deus, recebendo a presença de Deus, focando no que Deus já te deu, irmão, ninguém te segura. O diabo não te segura, o vizinho não te segura, não tem ninguém, o seu concorrente não te segura. Vai dar certo, tudo vai abrir as portas. Até os solteiros vão casar. A glória de Deus vai ser derramada, irmão. Não tem como. Foca nisso, porque o Espírito Santo vai abençoar. É o lugar da bênção de Deus. Foca no que você já tem. Valoriza. Valorize, irmão, né? O sorriso seu, fala, é o sorriso mais bonito do planeta. É o que Jesus me deu, irmão. Irmão, sem dente, com dente, é o sorriso que você tem. Quando você tiver a oportunidade, você bota um dente. Mas, irmão, sorria e saiba que Deus é aquele que te deu esse sorriso lindo. Valoriza o que você tem, irmão. Quando você vê, se você está faltando um dente, quando você vê, já tem o dente. Deus tem a bênção, Deus tem uma outra dentuça do seu lado também para sorrir, abençoada do seu lado. Deus tem a glória para ser derramada sobre a sua vida. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Isso aqui é o que o pessoal da internet não fala. Sigam unidos o meu exemplo, porque o pessoal da internet só prega, você não sabe como ele vive. Aqui na igreja você vê como o irmão vive.
O apóstolo Paulo, ele falava para seguir o exemplo dele, porque ele praticava a palavra. Só pode falar para seguir o exemplo quem pratica a palavra. Quem não pratica a palavra, as pessoas descobrem. Deus, ele quer que você aprenda isso aqui. Viva na igreja, é intenso na igreja. Porque aqui os irmãos erram, você vê o erro do irmão, mas o irmão pede o perdão, o irmão conserta, ele corrige, ele está sempre procurando melhorar, ele está sempre procurando acertar, ele está sempre procurando fazer o melhor não para os homens, mas para Deus, e você vê. E Deus honra a sua vida, honra a vida do irmão, e a bênção de Deus flui. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha, o cara que falou de alegria no primeiro verso, agora falou das lágrimas, irmão. Quando você está alegre, irmão, você chora feliz. Ele as lágrimas, irmão, não é porque o coração dele estava triste, era daquele momento da emoção. Às vezes vai derramar lágrimas, é bom para lubrificar o olho, para você lavar a alma, né? Mas não é para ficar triste, não. É para você ser alegre. Ele falou de alegria, mas ele também, ele se emocionava, ele era sensível, ele entendia, ele tinha sensibilidade com a dor das pessoas, sensibiliza com a dor das pessoas. Tem gente que, irmão, não precisa fazer outro curso de psicologia, para quando uma pessoa vem conversar com você e ela está cheia de dor, ela fala das dores dela, uma atrás da outra. Você já sabe que aí é onde está a lágrima dela, o problema. Porque ela está focada nas dores dela. Ela não está focada em servir as outras pessoas, sensibilizar o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Ela está focada só no estômago dela, no problema dela. E quando a gente começa a sensibilizar com as pessoas, o que está acontecendo na vida das pessoas, a gente começa a servir as pessoas, Jesus vai curando as nossas dores, a gente se esquece delas e Jesus nos dá alegrias, Jesus nos dá sorriso, porque a gente aprende a servir o próximo. É isso que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. A gente não pode estar focado no nosso estômago. A gente não pode ficar pensando nas coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras. Você tem que pensar a sua vida como ela pode ser útil ao reino de Deus na terra. Porque as coisas da sua vida vai passar. Agora, aquilo que você fizer pelo reino de Deus durante a sua vida aqui na terra, isso vai permanecer para sempre. Isso vai contar em peso, a tua coroa de glória diante de Jesus. Isso vai contar para a eternidade. A gente tem que pensar nas coisas que são de cima. Faça o seu melhor nas coisas aqui terrenas, mas focando em trazer glória para Jesus, focando em trazer a honra para o nome de Jesus, porque Jesus vai te honrar por isso. Quando você se diminuir e deixar Jesus crescer na sua vida, Jesus vai fazer você brilhar. Quando for menos você e mais Jesus, as coisas que dão errado começam a dar certo. Quando você confia em Deus e não na sua carne, a bênção de Deus é derramada sobre a sua casa,